Boa tarde, bem-vindo ao especial Informação Covid-19. Há mais um caso positivo na ilha de São Miguel. Foi diagnosticado no contexto do lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste. Trata-se de um jovem de 23 anos de idade que presta serviço na instituição. Hoje foram anunciados também 11 casos de recuperação, 9 em São Miguel e 2 na Graciosa. É o maior número de recuperações num dia. São 6 mulheres e 5 homens com idades compreendidas entre os 49 e os 92 anos. O número de casos ativos nos Açores baixou para 66. Vamos a mais uma conferência de imprensa da Autoridade de Saúde. Num dia, Nuno Neves, boa tarde, que fica marcado pelo anúncio do encerramento do lar de idosos da Santa Casa do Nordeste e pela transferência de utentes para o Centro de Saúde. É isso, João. Boa tarde. De facto, esta é a notícia do dia, depois do aparecimento de mais um caso negativo no lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, o lar em Serra. Vamos ver por quanto tempo, mas para já esta é uma notícia oficial, foi publicado esta manhã, o lar da Santa Casa está mesmo encerrado. Isto obriga a uma série de mudanças de utentes, entre recuperados e casos infectados. Há gente que sai do lar do Nordeste e que vai, por exemplo, para a Santa Casa, aliás, para o Centro de Saúde do Nordeste. Há outros pacientes que saem do Centro de Saúde e que vão para o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. Há também gente que sai do Centro de Saúde e do hospital que vai para a povoação. Vamos tentar perceber um pouco mais destas mudanças já daqui a pouco, quando o Tiago Lopes entrar nesta sala do Solar dos Remédios. Entretanto, outra notícia do dia são as 11 recuperações que pelo menos que foram conhecidas nas últimas 24 horas. 6 indivíduos do sexo feminino, 5 do sexo masculino, 9 em São Miguel, 2 na Graciosa. Entretanto, Tiago Lopes entra na sala. Vamos então começar a dar início ao briefing da Autoridade Regional de Saúde sobre o Covid-19 nos Açores. Boa tarde. Encontramos para um novo ponto de situação da evolução do surto aqui na região. Ontem ficámos com 652 casos aqui na região. Tivemos desses 652 casos, 202 com resultado negativo e 450 a aguardar ou por colheita ou por análise laboratorial. Até às 0 horas de hoje deram entrada mais 339 casos, sendo que desses 339, 162 com resultado negativo, um resultado positivo, referente, como foi hoje transmitido no comunicado, de um utente do sexo masculino de 23 anos de idade, funcionário da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste, que se encontrava já de quarentena em alojamento local destinado para o efeito. Dentro do funcionamento da equipa de profissionais que se encontra a prestar cuidados na estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste, tal como temos vindo a instituir em grande parte destas estruturas, o funcionamento dos funcionários das equipas em espelho, em esquema rotativo. Neste caso, este funcionário também estaria para entrar agora para início de funções e, nesse sentido, como temos vindo a realizar nos restantes lares da região, foi realizado este teste diagnóstico que, tendo o resultado positivo, agora irá iniciar, tal como os restantes, o seu processo de recuperação. Ainda relativamente aos 339 casos que deram entrada até à meia-noite de hoje, para concluir, dizer apenas que 176 aguardam por colheita ou análise laboratorial, o que no total temos até ao momento 626 casos a aguardar por colheita ou por análise laboratorial, sendo que 557 são referentes a rastreios. Em termos de
Vigilâncias ativas, temos atualmente 1982 pessoas em vigilância ativa, comparativamente com as 2007 do dia de ontem, sendo que destas 1982, 727 são encaminhadas da linha de saúde Açores e 1255 através das delegações de saúde. No que diz respeito aos internamentos, há aqui algumas alterações a registar e a dar nota, decorrentes de um outro comunicado, uma outra nota que foi hoje também divulgada na página do Governo Regional, mas já lá iremos também. 23 utentes internados em unidades de saúde da região, 20 deles no Hospital do Divino Espírito Santo, isto já contando com as transferências que estão a decorrer e irão decorrer ao longo do dia de hoje, e contando igualmente com 2 casos de recuperação de 2 utentes da estrutura residencial para idosos da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste, que se encontravam internados no Hospital do Divino Espírito Santo. Dar nota igualmente de 2 casos de recuperação de 2 utentes que estavam internados no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, um deles em cuidados intensivos, sendo que encontra-se recuperado da sua infecção provocada pela Covid-19, mas encontra-se ainda internado e hospitalizado para recuperar do seu processo de hospitalização e de internamento em cuidados intensivos. Estes 2 utentes eram residentes da Ilha Graciosa e, portanto, são 2 casos de recuperação a somar ao já anteriormente registado da Ilha Graciosa, o que nos faz ter agora, neste momento, 2 utentes internados no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, aos quais se juntam ainda o utente internado no Hospital da Horta. No que diz respeito ao Centro de Saúde Nordeste, tínhamos até ontem 12 utentes internados no Centro de Saúde do Nordeste, e foi dada a nota hoje da recuperação de 5 desses utentes, todos eles encaminhados em devida altura da estrutura residencial para idosos da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste para esta enfermaria Covid, que foi criada para o efeito, por intermédio da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, e que muito satisfatoriamente registramos estes 5 casos de recuperação de infecção provocada pela Covid-19. Em contexto domiciliário, temos ainda 43 pessoas, uma na Ilha Terceira, 4 no Faial, 2 na Graciosa, 5 no Pico, uma em São Jorge e agora, neste momento, 30 em São Miguel. 30 em São Miguel porque registámos igualmente 2 casos de recuperação de infecção provocada pela Covid-19, o que totaliza no dia de hoje 11 casos de recuperação de anteriores casos positivos de infecção pela Covid-19 aqui na região. Com estes 11 casos recuperados hoje registados, temos até o momento 64 casos recuperados na região autónoma dos Açores, 42 residentes na Ilha de São Miguel, 9 na Ilha Terceira, 5 na Ilha do Pico, 5 em São Jorge e 3 na Ilha Graciosa. Estamos aqui no limiar digamos, um turnover aqui do número de casos positivos ativos relativamente ao número de casos recuperados. Temos 64 recuperados, como eu disse, e temos atualmente 66 casos positivos ativos. Estes 66 casos positivos ativos estão distribuídos pelas ilhas de São Miguel, em número de 50, 2 na Terceira, 5 no Pico, 2 em São Jorge, 5 no Faial e 2 na Ilha Graciosa, sendo de notar que neste momento, no caso da Ilha Terceira, no caso da Ilha de São Jorge e no caso da Ilha Graciosa, temos atualmente mais casos recuperados do que casos positivos ativos. Neste momento, na Terceira, temos 9 casos recuperados e temos ainda 2 casos positivos ativos. No caso de São Jorge, temos 5 casos recuperados e temos ainda 2 casos positivos ativos. E no caso da Ilha Graciosa, temos 3 casos recuperados, comparativamente com os 2 casos positivos ativos. Em termos de óbitos, mantemos o mesmo número registado até há poucos dias atrás, 14 no seu total, e desde o início do surto temos até o momento registados 8.739 casos,
sendo que desses 7.969 tiveram um resultado negativo, 626, como eu disse no início, encontram-se ainda a aguardar por colheita ou análise laboratorial e também, como acabei de referir, temos 66 positivos ativos, 64 recuperados e 14 óbitos. É este o ponto de situação. Deixaria agora aqui um espaço para poderem colocar algumas questões, antes depois de, eventualmente, no final, ainda fazer aqui alguns esclarecimentos. Esta manhã foi anunciado o encerramento da estrutura residencial para idosos, que falou mesmo aqui no início. Começo por lhe perguntar porque é que esta decisão surge agora? Porque agora é que é o momento, ou seja, tentando explicar, nós agora neste momento, com o número de casos positivos registados, com o número de casos negativos ainda registados que se encontram no interior da estrutura residencial para idosos e com o número de casos recuperados que temos agora neste momento, contrariamente àquilo que foi feito em território continental, naquilo que diz respeito às estruturas residenciais para idosos, em que os positivos e negativos ficaram todos no mesmo espaço, nós desde o início, como eu disse, não fomos a reboque de nenhuma orientação ou recomendação. Pensámos por nós próprios e instituímos uma diferente metodologia aqui na região, no caso concreto da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste. Neste sentido, desde os primeiros casos positivos registados, retirámos esses utentes para o Hospital do Vinho Espírito Santo, para terem as condições para iniciar o seu processo de recuperação da infecção. Depois de uma fase posterior, porque recordo-se estávamos no auge do surto aqui na região, para não sobrecarregarmos o Hospital do Divino Espírito Santo e deixarmos margem para atender outros possíveis casos positivos de infecção pela Covid-19, e ao abrigo daquilo que estava previsto também no plano de contingência da Unidade de Saúde de São Miguel, foi criada para o efeito uma enfermaria Covid no Centro de Saúde do Nordeste, para, a partir de determinada altura, serem transferidos os casos menos graves e de menor exigência de cuidados diferenciados dos casos positivos que depois se vieram a registar na estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste. Neste sentido, todos os casos positivos que vinham a ser registados ou que vieram a ser registados nessa estrutura foram transferidos para essas duas unidades, o Hospital de Vinho Espírito Santo e o Centro de Saúde do Nordeste, para que tivessem acessibilidade a cuidados diferenciados, como eu disse, e não tivéssemos que, ao contrário daquilo que foi feito no continente, de introduzir metodologias profissionais, equipamentos diferentes numa estrutura que não foi criada para esse efeito. Recorde-se que é uma estrutura residencial para idosos e não é uma unidade de saúde, e, portanto, aquilo que nós fizemos foi precisamente isso: transferir esses utentes, esses casos positivos, para essas duas unidades para que pudessem fazer esse processo de recuperação. E agora, quando temos este número de recuperados, nomeadamente hoje, em que registramos 7 casos de recuperação com idades, o que nos deixou bastante animados durante a manhã de hoje, quando tivemos essa informação, utentes de 80 a 90 anos recuperados de infecção provocada pela Covid-19, é efetivamente um sinal de resistência destes utentes, e que, por via agora deste número de recuperados, estamos precisamente a ir ao encontro da nossa metodologia, que difere da do continente, em que vamos diferenciar todos os casos, ou seja, os casos positivos não se vão misturar com os casos negativos, os casos negativos não se vão misturar com os casos recuperados. E é nesse sentido que nós estamos a fazer este procedimento de criação agora de uma outra enfermaria Covid para os casos recuperados, desta feita no Centro de Saúde da Povoação, isto porque também não queremos misturar, pese embora sejam utentes recuperados de infecção pela Covid-19, não queremos misturá-los com utentes no âmbito dos cuidados continuados integrados, que se encontravam no Centro de Saúde da Povoação. Isto porquê? Porque é aquilo que já tenho transmitido, naquilo que diz respeito ao novo coronavírus, temos muito ainda a aprender. Existem relatos, além fronteiras, de casos de reinfecção, e, portanto, nada nos assegura que estes casos que agora recuperaram possam eventualmente reinfectar, e, portanto, não vamos misturar as pessoas que agora recuperaram da infecção provocada pelo novo coronavírus com utentes também eles mais vulneráveis, mais sensíveis, mais frágeis, no âmbito dos cuidados continuados integrados. Portanto, por essa via, a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, à semelhança daquilo que fez no Centro de Saúde do Nordeste, vai criar uma enfermaria Covid para utentes recuperados,
Iremos ter, portanto, 2 enfermarias Covid na Unidade de Saúde de São Miguel, uma no Centro de Saúde da Povoação, como eu disse, para utentes recuperados, e outra no Centro de Saúde Nordeste para os utentes negativos que estão institucionalizados na estrutura inicial para idosos da Santa Casa Misericórdia Nordeste, porque nós ainda estamos a fazer testes e nada nos garante neste momento que não possam surgir mais casos negativos dos utentes que estão institucionalizados e, portanto, nesse sentido, esses utentes vão ser transferidos para o Centro de Saúde Nordeste, para essa enfermaria Covid, em que tem profissionais, equipamento, metodologias de trabalho próprias e específicas para o atendimento a casos ou a possíveis casos positivos de infecção pela Covid-19 e, portanto, estes utentes, enquanto não terminamos toda a nossa bateria de testes ao longo dos próximos dias e das próximas semanas, irão ser tratados como possíveis positivos ou como potenciais positivos no Centro de Saúde Nordeste e, portanto, como estava a dizer, vão ficar separados estes potenciais positivos dos recuperados que irão para o Centro de Saúde da Povoação e os do Hospital do Vinho Espírito Santo irão receber todos os casos positivos, de forma a que, entretanto, possam providenciar todos os cuidados diferenciados a esses utentes. O que é que isto nos vai permitir? Vai-nos permitir que façamos também no Conselho do Nordeste aquilo que o próprio Presidente da Câmara Municipal e o próprio Provedor da Santa Casa de Misericórdia Nordeste também nos reportaram, digamos, em termos daquilo que é a sua preocupação, que é o regresso, a retoma da nova normalidade, como nós costumamos dizer. Isto vai nos permitir que a estrutura residencial para idosos fique vazia, possamos iniciar todos os procedimentos em articulação com a Câmara Municipal e com a Santa Casa de Misericórdia do Nordeste, todos os procedimentos de limpeza e desinfecção da estrutura, para que os que agora vão para o Centro de Saúde da Povoação e já estão recuperados, quando a estrutura residencial para idosos estiver limpa e desinfetada, possam ir, passado agora estes 14 dias, ou seja, importa também dizer isto, estes utentes recuperados, que hoje foi dado nota, eles, à semelhança de todos os casos recuperados na região, irão ficar ainda 14 dias de vigilância e, portanto, nesse sentido, ainda irão ficar ali a fazer uma quarentena para que depois a estrutura residencial para idosos, limpa e desinfetada, possam regressar novamente à estrutura residencial para idosos e retomar e fazer um regresso progressivo também à normalidade. E, portanto, é nesta fase que nós nos encontramos do caso da situação do lar de idosos da Santa Casa de Misericórdia Nordeste. É este o ponto de situação também relativamente à evolução do surto no Conselho Nordeste. Conselho esse que eu recordo ainda mantém a sua cerca sanitária precisamente por causa disto, por causa da precaução, da prevenção que nós estamos a fazer, pese embora nada aponte, como tenho vindo a dizer, para novos casos que possam ocorrer na comunidade. Importa dizer isto também, o caso positivo que hoje foi registado, nós preventivamente já o tínhamos colocado com a colaboração da Câmara Municipal num alojamento local, precisamente destinado para o efeito e, portanto, por essa via eliminou-se a possibilidade deste caso, que agora foi registado como positivo, de infectar ou pessoas do agregado familiar ou outras pessoas da comunidade e, portanto, os passos que temos dado têm-nos dado estas garantias de boas perspectivas da resolução da situação e, portanto, é com alguma satisfação que vemos que a forma diferente como nós abordámos este caso da estrutura residencial para idosos aqui na região está a dar os seus resultados e acreditamos que nos próximos dias iremos conseguir também, tanto na estrutura residencial como no Conselho do Nordeste, fazer o regresso à nova normalidade, como nós temos vindo a dizer. Boa tarde. Estão 5 instituições neste esquema de mudanças: o Hospital de Ponta Delgada, o Centro de Saúde do Nordeste, o Centro de Cuidados Continuados da População, o Lar do Nordeste e uma unidade da Ribeira Grande. 3. Porque é a Unidade de Saúde de São Miguel, a Santa Casa da Misericórdia e o Hospital de Vinho Espírito Santo. 5 instalações de 3 instituições. Que critério é que obedeceu a estas mudanças? O que é que tentaram salvaguardar acima de tudo, quando pensaram nestas mudanças de uns para os outros? Sobretudo a melhor assistência a prestar aos utentes, neste caso, como eu disse, aos utentes positivos, aos utentes negativos e aos utentes recuperados e, como muito bem disse, aos utentes institucionalizados no âmbito dos cuidados continuados. Como eu disse, nós, por via desta metodologia que implementámos, diferente daquilo que foi feito no continente, estamos a fazer claramente a separação entre todos. Não há
partilha de espaços, não há partilha de profissionais e, portanto, não damos aso a que possam ocorrer reinfecções ou possíveis infecções cruzadas entre pessoas que partilharam em tempos o mesmo espaço, nomeadamente a estrutura residencial para idosos, ou que poderiam eventualmente a partir de agora partilhar o mesmo espaço por via de incluirmos utentes no âmbito dos cuidados continuados com utentes recuperados de infecção pela Covid-19. Desta forma fazemos uma separação clara e, como eu estava a dizer, damos aso e permitimos, em colaboração com a Câmara Municipal e com a Santa Casa Misericórdia do Nordeste, de começarmos a fazer o regresso à normalidade do lar de idosos, porque, como o Sr. Presidente da Câmara teve a oportunidade de nos escrever e do próprio provedor da Santa Casa Misericórdia também que nos escreveu nesse sentido, a população está com alguma ansiedade de regressar à normalidade e de sentir essa segurança de que estamos a dar os passos e a caminhar no sentido essa nova normalidade e, portanto, hoje, com estes casos de recuperação que nós registamos, foi mais um passo que nós demos nesse sentido e para que se faça, como eu disse, a referida limpeza, desinfecção da estrutura residencial no seu todo e depois progressivamente façamos o regresso dos utentes que se encontravam institucionalizados na estrutura residencial, bem como dos funcionários, que também alguns deles estão ainda a cumprir quarentena, irão fazer também novamente testes. Aqueles que estavam a exercer funções irão agora também ficar de vigilância, irão fazer também novamente testes e, portanto, se tudo correr bem, nos próximos dias, nas próximas semanas, teremos a situação também ela resolvida no Conselho do Nordeste e, no caso concreto, da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste. Então, o objetivo principal desta decisão é a limpeza? Pergunto. Não, pelo contrário, se fosse o objetivo principal a limpeza, teríamos feito de outra forma, teríamos tirado, por exemplo, as pessoas logo no início e feito a limpeza e desinfecção da estrutura residencial. O nosso foco não é a limpeza das instalações, o nosso foco é precisamente a melhor assistência a prestar, como eu disse há pouco, aos casos positivos, aos casos negativos e aos casos de recuperação. E foi sempre isso que nós tivemos em mente e por isso é que eu referi isso também em tempo oportuno. Se a nossa preocupação fosse a limpeza e a desinfecção da estrutura residencial, logo no início tínhamos tirado todas as pessoas da estrutura e tínhamos feito essa limpeza e desinfecção, mas não conseguíamos assegurar depois o dito regresso à normalidade, porque podíamos ter até à data o lar de idosos limpinho e desinfetado, mas tínhamos casos positivos, casos negativos, casos recuperados, e depois como é que iríamos fazer esse dito regresso à normalidade? Desta forma não, desta forma nós atendemos às necessidades dos casos positivos, internámos, como eu disse, na primeira instância no Hospital Divino Espírito Santo e criámos uma enfermaria própria para o efeito no Centro de Saúde do Nordeste. Depois reforçámos a equipa de profissionais da estrutura residencial para aqueles utentes que ainda lá ficavam terem a devida assistência por via do funcionamento em espelho, que também foi introduzido nos funcionários da estrutura residencial e por via também dos casos positivos que foram registados de infecção por Covid-19 dos funcionários, que também ficaram de quarentena, e reforçámos essa equipa de profissionais. Fizemos formação sobre a limpeza e desinfecção de superfícies, utilização de equipamento de proteção individual. Fizemos o reforço também do próprio estoque de equipamento de proteção individual para que os profissionais pudessem prestar os melhores cuidados aos utentes negativos que se encontravam ainda dentro das instalações. E agora, nesta fase, começamos a ter o maior volume de recuperados. Importa dizer isto, nós já tínhamos 2 utentes recuperados no Hospital Divino Espírito Santo, que estavam a aguardar, e por via dos 5 que hoje também registámos adicionalmente do Centro de Saúde Nordeste, estamos agora precisamente no ponto de viragem e de fazer esse regresso à normalidade, de fazer esta separação clara entre positivos, negativos ou potenciais positivos, como eu disse, porque são negativos ainda neste momento, mas ainda vamos fazer mais testes, portanto temos que assegurar que efetivamente não há qualquer possibilidade de ter mais casos positivos registados, fazer esta separação clara, limpar e desinfetar agora sim a estrutura residencial, porque daqui a alguns dias já temos utentes para regressar ao interior dessa estrutura e temos funcionários também para já começar a iniciar funções. E, portanto, eu penso que desta forma foi fornecida uma resposta
desculpem a expressão, com cabeça, tronco e membros, do que propriamente estar a tornar uma estrutura residencial para idosos numa unidade de saúde que não tem estrutura para isso, não tem equipamento para isso, não tem funcionários para isso e, portanto, seria uma coisa ad hoc no nosso entendimento e que, em determinado momento, não foi essa a opção tomada. 37 utentes e 11 funcionários que não pagam as contas perguntaram se estes números... Mais uma pergunta sobre o lar da Santa Casa do Nordeste. Sobre se o elevado número de infectados no lar se poderia ou não ter sido evitado. As estruturas residenciais são contextos muito particulares, como todos devem compreender. É óbvio que, ao longo de todo este processo, e já temos conversado mesmo sobre esta matéria internamente, claro que à medida que o tempo vai passando, os dias vão passando, as semanas vão passando, os meses vão passando, claro que temos que refletir e analisar tudo aquilo que foi feito aos mais diversos níveis. Não podemos incorrer no erro de começarmos a pensar nos X's, de tal forma que regressemos tanto atrás no tempo e que regressemos até à China, até ao primeiro caso de transmissão do animal para o ser humano e que desencadeou todo o surto ao nível mundial. Não conseguiremos lá chegar, efetivamente aí também deve-se ter passado alguma coisa que não foi o correto e que desencadeou toda esta pandemia, mas a maior aprendizagem que nós temos de tirar de todos estes acontecimentos e todas estas situações é de que efetivamente não podemos descurar toda a capacidade que este novo coronavírus tem, ou teve, tem e terá de nos causar sérios constrangimentos à nossa vida. No caso concreto das estruturas residenciais para idosos, é um contexto, como eu estava a dizer há pouco, muito particular, porque tem uma franja da população muito mais sensível, muito mais vulnerável, e, portanto, por essa via, as próprias defesas estão mais diminuídas. Por outro lado, tem um número muito significativo de pessoas institucionalizadas. Por outro lado, como eu disse há pouco, não é uma unidade de saúde, portanto, não tem metodologias de trabalho, não tem, muitas das vezes, formação, não tem muitas das vezes equipamentos para fazer face a situações como esta e, portanto, quando acontece um caso como aconteceu neste, acaba por ter repercussões bastante significativas, da mesma forma como teria, por exemplo, numa casa, num domicílio de qualquer um de nós, que para todos os efeitos uma estrutura residencial para idosos é o domicílio de todos aqueles utentes que lá se encontram institucionalizados. Era a mesma coisa que imaginarmos todos nós 30, 40 pessoas a vivermos na mesma casa, sendo a mesma família. Se algum de nós estivesse potencialmente infectado, por via de toda a proximidade, toda a interação que nós acabamos por ter entre nós e que não pensamos que possa existir alguma fragilidade, alguma possibilidade de contaminação, acabamos por dar aso a que aquela aconteça, que ela se propague, que ela se dissemine e, portanto, é essa a aprendizagem que nós temos de tirar de hora avante, é de que, efetivamente, temos que olhar para todas as pessoas que vêm do exterior destas estruturas residenciais, todas as pessoas que estão a prestar cuidados, como potencialmente infectados e, portanto, temos que redobrar a nossa atenção, temos que melhorar a formação dos recursos humanos, dotar com mais equipamentos, portanto, isto é uma aprendizagem que acho que qualquer um de nós é capaz de compreender e mesmo as próprias unidades de saúde também, a nível do Serviço Regional de Saúde, também essa aprendizagem que nós temos de fazer para o futuro. E que fizemos, aliás, já comparativamente de 2009, do surto da gripe A para agora. Já tive a oportunidade de dizer isso. Nós, neste momento, com todas estas semanas de evolução do surto aqui na região, temos mais de 140 casos registados na região. Por altura da gripe A, nós tínhamos isso praticamente de semana a semana e, portanto, é sinal de que fizemos, efetivamente, uma excelente aprendizagem de como conter um surto de um vírus e, portanto, não querendo apontar para uma nova pandemia tão breve quanto isso, mas esperemos nós que numa outra situação, efetivamente, consigamos ultrapassar situações menos positivas que tenham acontecido agora ao longo das últimas semanas. Os utentes que estavam no lar e que vão ser agora transferidos para o Centro de Saúde do Nordeste já fizeram 3 testes, salvo erro, todos negativos, e ainda há a possibilidade de eles virem a positivar. Até quanto tempo é que vão mantê-los em quarentena, digamos assim,
Quando é que se pode dar estes casos negativos? É uma boa pergunta, porquê? Porque, conforme eu disse há pouco, este novo coronavírus, não querendo dizer que nos deixa a cabeça em água, mas que nos dá, efetivamente, aqui bastantes preocupações, por devido ao pouco conhecimento que ainda temos do mesmo, como eu já tenho dito várias vezes. O caso positivo, por exemplo, hoje, do funcionário da estrutura residencial para idosos, também ele já tinha feito, se não falha a memória, 3 testes de diagnóstico para infecção pelo novo coronavírus e também tinha sempre o resultado negativo. Claro que, feitos em determinados momentos, ele próprio, conforme também já tive a oportunidade de dizer isso, é preciso ter atenção que, mesmo quando do momento em que se faz a colheita, a própria carga viral pode ser diferente e pode muitas vezes não ser detectável no teste e dar esse resultado negativo, e por isso é que nós temos tido estas cautelas e este zelo, digamos, mais excessivo, neste caso concreto do lar de idosos, de testar mais, de testar com mais frequência, de adotar diferentes metodologias, como eu estava a dizer há pouco, para os casos negativos, para os casos positivos, para os casos agora de recuperação e vamos continuar a testar, como eu disse. Claro que é uma situação extremamente constrangedora e incómoda para utentes, para profissionais, para os contatos próximos desses utentes e desses profissionais, porque é um teste que não é agradável de se fazer. E, portanto, dada a frequência com que o mesmo é feito, não é de todo desejável, mas, no entanto, temos que ter estas medidas mais zelosas e mais excessivas por via daquilo que o novo coronavírus já nos tem surpreendido e que não queremos ter mais surpresas doravante. Uma questão do Açoriano Oriental, o que está a correr mal no lar do Nordeste, nomeadamente o que justifica a sucessão de casos positivos, se as medidas de isolamento e desinfecção não foram bem cumpridas? O que está a passar foi aquilo que eu disse há pouco, ou seja, foi num contexto muito particular de uma população mais vulnerável e mais sensível. Pegando no exemplo que eu dei, é como se fosse no nosso domicílio onde convivêssemos com um número bastante significativo de pessoas, a juntar a sua fragilidade por via da idade, por via de patologias crónicas associadas, e que permitiu que houvesse, digamos que, como eu disse, sendo este um vírus oportunista, que oportunisticamente o mesmo aproveitasse as condições mais propícias para que ele se propagasse e se transmitisse. E, portanto, eu penso que, passado todo este tempo, aquilo que foi feito tanto por parte das unidades de saúde, da própria estrutura residencial para idosos, atendendo àquilo que era o conhecimento existente na altura, mais não podia ser feito. Agora, conforme eu disse, claro que tiramos daqui aprendizagens para o futuro, a todos os níveis, tanto profissionais de saúde, autoridades de saúde, tutela da saúde, estrutura residencial para idosos, câmaras municipais. Vamos ter todos, sem dúvida, várias aprendizagens a fazer com todas estas situações. Da TSF Açores perguntam quantos utentes vão ser transferidos do lar para os centros de saúde e se este tem capacidade para todos os utentes. Sim, eles vão ser... se não tivesse capacidade não ia fazer a transferência. Não ia estar a dizer que iríamos transferir utentes para as unidades de saúde sem ter essa noção e sem ter articulado isso, como devem compreender, com o Delegado de Saúde Concelhio, o Delegado de Saúde Concelhio, por sua vez, com a Câmara Municipal, com a Santa Casa de Misericórdia, nós também com a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel e, portanto, como é óbvio, não tem que ter capacidade, senão não iríamos fazê-lo. Agora, em termos do número de utentes, nós, como eu disse, no Centro de Saúde do Nordeste, na enfermaria Covid, que foi criada para o efeito, tínhamos 12 utentes internados. Com estes 5 casos de recuperação, ficamos ainda com 7 casos positivos que irão ser transferidos para o Hospital do Divino Espírito Santo. O Hospital do Divino Espírito Santo, que por sua vez, por ter 2 casos de recuperação, e o Centro de Saúde do Nordeste também por ter casos de recuperação em número de 5, irão ser transferidos para o Centro de Saúde da Povoação, para a enfermaria Covid, também criada para o efeito. Volto a dizer, é uma enfermaria Covid com profissionais, com equipamento e com metodologias, como se fossem casos positivos, de maneira a que, entanto, consigamos assegurar alguma possível reinfecção, como eu disse, dentro do pouco conhecimento que ainda vamos tendo no comportamento do novo coronavírus,
e no caso dos utentes que ainda estão institucionalizados na estrutura residencial, irão ser também transferidos para o Centro de Saúde Nordeste, onde irão também ser alvo de cuidados por parte dos profissionais de saúde da Unidade de Saúde de São Miguel e das mesmas metodologias de trabalho, equipamento de proteção individual, como se de doentes positivos se tratasse. Uma questão da SIC, confirma que o Lar do Nordeste reabre dentro de 15 dias e os utentes vão regressar à instituição nessa altura? Oxalá que sim, mas não posso confirmar nem desmentir, até porque nunca o disse, não é? Portanto não posso confirmar. Mas a verdade é que temos que avaliar ao longo dos próximos dias como é que a situação vai evoluir, o número de casos positivos que possam surgir, o número de casos recuperados que possamos vir a ter, para, como eu disse, fazermos esse regresso à normalidade também dentro da estrutura residencial para idosos, mas sem qualquer definição de prazo. Ninguém corre atrás de nós. Da Antena 9, existe algum conhecimento sobre o efeito do ar-condicionado na propagação do vírus em ambientes fechados? E caso haja, qual a recomendação específica relativamente ao seu funcionamento e também aos procedimentos a adotar na ventilação desses espaços? Sobre isso já foi dada também informação, nomeadamente através da Direção-Geral da Saúde. A própria autoridade para as condições do trabalho também dá orientações relativamente a essa matéria, e aquilo que nós temos transmitido quando nos colocam essa questão é de que efetivamente todos os locais de trabalho com condições ao nível do seu interior sejam devidamente ventilados, de maneira a que preferencialmente através da ventilação natural sejam devidamente arejados e seja assegurado sempre, pelo menos 2 vezes por dia, à hora do almoço, ao final do dia, quando os trabalhadores saem, feito esse arejamento. Claro que e agora que estamos aqui numa fase de transição, com a abertura de muitos espaços, de muitos estabelecimentos, aquilo que é desejável é que antes da abertura desses espaços se faça um reforço da limpeza dos filtros desses ares condicionados, bem como também aumentar a ventilação desses espaços, como eu disse, de preferência com o reforço da ventilação natural, para que se renove o ar com maior regularidade. Também da Antena 9, no Faial, sobre o uso de máscaras nas superfícies comerciais, já ocorreram 2 situações: barragem à entrada de quem não usou máscara e tolerância na entrada, como um aviso de que numa próxima vez o acesso seria impedido. Neste momento há já estabelecimentos sem máscaras para vender. Quando ou se o estoque se esgotar, a obrigatoriedade do uso de máscara continuará inquestionável, impedindo, portanto, que as pessoas frequentem espaços onde iriam por absoluta necessidade? É importante dizer, ou voltar a dizer, um aspecto que já foi referido anteriormente. As máscaras de uso social ou comunitário não pressupõe que tenham que ser adquiridas, tenham a ser compradas, conforme já ontem também tive a oportunidade de transmitir. Existem já vários exemplos de fabrico de máscaras a nível caseiro para poderem ser utilizadas de modo comunitário ou socialmente. Portanto, isso não invalida que o facto do mercado não possuir estoque suficiente para vender máscaras, que as pessoas fiquem por essa via vedadas de aceder a estabelecimentos comerciais ou outras superfícies por via de não poderem adquirir essas máscaras. Poderão utilizar uma máscara própria, uma máscara sua, feita no domicílio, para além daquilo que também já foi transmitido, nomeadamente ontem, na sequência daquilo que tem sido trabalhado por parte do Governo Regional, de que está a ser feita a distribuição das máscaras de uso social fabricadas aqui na região, que já chegaram a Santa Maria, já foram entregues através dos responsáveis da ANAF, ou junto dos responsáveis da ANAF, em Santa Maria, nas Flores, no Corvo, São Jorge, também já está a ser fornecida, e portanto por essa via terão ainda mais essa mais-valia em termos de recurso a máscaras para poder utilizar nessas superfícies. Portanto, uma coisa não leva à outra. O facto de não existir no mercado não quer dizer que a pessoa não possa fabricar, utilizar, socorrer-se de uma máscara não cirúrgica para poder utilizar ou poder frequentar essas superfícies. Mas relativamente às máscaras, se me permitem, só dar aqui a nota,
porque temos sido abordados e contactados para prestar esclarecimentos relativamente ao uso, à utilização das máscaras, e eu, se me permitem, pegaria numa circular informativa que foi publicada ontem da Direção Regional da Saúde, precisamente relativamente à utilização das máscaras. Eu, se me permitem, vou pegar precisamente aqui nos tópicos da circular para tentarmos esquematizar e sintetizar a informação de forma a ser o mais claro e possível para todos aqueles que irão utilizar. Na sequência da resolução do Conselho de Governo de ontem e publicada no Jornal Oficial, o uso de máscara passa a ser obrigatório nas seguintes situações: transportes de passageiros, públicos ou privados, aéreos, marítimos ou terrestres, locais de atendimento ao público, e eu reforço aqui funcionários e utilizadores, no que se refere a estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, atividades de restauração. Importa dizer, atividades de restauração, como é óbvio, se a pessoa utilizar a máscara, retirar a máscara quando vai alimentar-se, estabelecimentos de diversão noturna, ginásios e piscinas de utilização pública, serviços da administração regional, incluindo institutos públicos e empresas públicas, museus, bibliotecas públicas, jardins, reservas, monumentos naturais, centros ambientais e de interpretação e espaços de visitação públicos. É importante dizer relativamente aos locais de atendimento ao público, quando não seja possível a instalação de separação ou de barreira física, é que deve ser utilizada a máscara por parte dos funcionários. Ou seja, se em algum espaço de atendimento ao público os funcionários têm à sua frente uma barreira física que faça a separação clara e evidente entre eles e os utilizadores do espaço, não necessitam de duplicar e utilizar máscara concomitantemente com essa barreira ou com essa separação física. Mas continuando, será também obrigatório o uso de máscaras nos estabelecimentos dos 3 ciclos de ensino e para toda a comunidade educativa, para os funcionários das creches, jardins de infância, centros de atividades de tempos livres, centros de atividades ocupacionais, centros de noite, centros de dia e convívio e serviço de amas. No caso do transporte particular, também como já tive a oportunidade de referir, o transporte particular, o nosso veículo de uso próprio, não é necessário o uso de máscara, sendo, no entanto, recomendada a sua utilização quando mais ocupantes existam para além do condutor. Na via pública, reforçar e frisar novamente isto, não é obrigatório o uso de máscara comunitária, no entanto, a sua utilização é recomendada. Portanto, todas as outras situações que eu disse são referentes ao uso obrigatório. Esta situação da utilização na via pública é feita essa recomendação da sua utilização. Só para terminar, 2 aspectos importantes e que também têm sido discutidos, nomeadamente ao nível do território continental. O uso, este primeiro aspecto já tem dito por várias vezes, o uso de máscara não dispensa o cumprimento das regras de distanciamento físico, etiqueta respiratória e lavagem ou higienização das mãos, e este sim é um aspecto que tem vindo a ser discutido, mas que importa também clarificar. A utilização de viseiras não substitui o uso de máscaras, na medida em que as viseiras protegem contra a projeção de partículas sólidas e líquidas, mas não conferem proteção respiratória contra agentes biológicos. E, portanto, neste sentido, importa igualmente dar nota disso para que não exista essa falta de entendimento sobre a utilização destes 2 equipamentos de proteção, viseira e máscara. Como fez esse esclarecimento, há uma pergunta. Como ressalvou que quem está no atendimento ao público, se estiver para lá do vidro, não tem que usar a máscara. E quem entra neste local de atendimento ao público para ser atendido por esta pessoa? Tem que ter a máscara. Tem que ter a máscara. Por isso que eu estava a dizer, ou seja, isto é referente aos funcionários. Se estiver numa superfície comercial, imaginemos, em que tenha uma barreira física de separação clara entre o funcionário e o utente, o utilizador, o funcionário não necessita de utilizar essa máscara por via da utilização dessa barreira. Mas tem que ser uma barreira integral, propriamente dita, não é uma espécie de barreira. E, por outro lado, todos os utilizadores dessas superfícies depois têm que lá está, como eu disse, obrigatoriamente fazer uso da máscara. A Rádio Horizonte, numa recente conferência de imprensa, falou na média de dias que demorava a recuperação da doença, sendo que na maioria das ilhas que tiveram casos, com exceção de São Miguel e Graciosa, já passou mais de um mês. O que poderá estar a levar a que ilhas como a Terceira e São Jorge ainda tenham casos positivos ativos?
Vou responder da mesma forma que respondi ontem a uma questão semelhante que foi colocada. Temos casos diferentes, efetivamente, na região. Faial, São Jorge, Terceira, São Miguel, são ilhas que ainda têm alguns casos cujo tempo de recuperação está a demorar mais que os restantes, mas vai ao encontro daquilo que eu já tenho dito, não, é um comportamento do novo coronavírus que nós não conseguimos, de certa forma, antever, nem prever, nem definir de forma matemática e, portanto, esperamos nós e que eles recuperem o mais rápido possível, sendo que nenhum desses casos teve nenhum agravamento do seu estado, conforme também já ontem tinha transmitido. Obrigado. Está então concluída esta conferência de imprensa de atualização dos dados sobre a Covid-19 nos Açores. Fica então a confirmação do encerramento da estrutura residencial para idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste. Ainda não se sabe por quanto tempo, mas para já vai ficar mesmo encerrada. Alguns dos doentes vão ser, entretanto, também mudados de local. Há utentes que passam para o Hospital do Divino Espírito Santo, outros que passam também para o Centro de Cuidados ou a Unidade de Cuidados Continuados da Povoação. Fica também claro o critério e o porquê desta mudança. Para já, o que interessa à Autoridade Regional de Saúde é mesmo separar doentes infectados de utentes que ainda não estão infectados ou que são casos negativos. Portanto, este é para já o critério utilizado pela Autoridade Regional de Saúde para explicar estas mudanças. Isto num dia em que ficamos a saber que há mais 11 recuperados nos Açores, 2 internados no Hospital da Ilha Terceira, que são da Graciosa, outros 9 utentes da Ilha de São Miguel. Portanto, temos agora 64 recuperados, quase tantos como os casos positivos ativos. Neste momento na região são 66 os casos positivos ativos. São Miguel com 50, 2 na Terceira, 2 na Graciosa, 2 em São Jorge, 5 no Pico e 5 no Faial. Está atualizada a informação relativa ao surto de Covid-19 nos Açores. Tiago Lopes a esclarecer a decisão de encerramento do lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste e também a questão do uso de máscaras sociais nas mais diversas circunstâncias da vida cotidiana nos Açores. 66 casos ativos, 64 recuperados e 14 óbitos são os números da Covid-19 nos Açores. Portugal registra neste momento 1.074 mortes relacionadas com a Covid-19. Nas últimas 24 horas verificaram-se mais 11 óbitos. Em todo o país estão confirmados 1.743 casos de recuperação. Segundo o Centro Europeu de Controlo de Doenças, o pico da pandemia já passou em praticamente todos os países da Europa, a exceção é a Bulgária. Eu regresso já a seguir com as notícias do Atlântico, um programa que será transmitido em direto nas redes sociais. Fique bem, mantenha-se em segurança. Até já.